Então o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que a separação e a divisão da igreja era causada pela soberba, era causada pelo ego, o ego humano. Escute, ainda hoje, o ego é a razão das pessoas não se envolverem umas com as outras. O ego ainda hoje é a razão das pessoas, né, estarem em divisão com os outros, mesmo na igreja. E Paulo vai dizer, ninguém se glorie, ninguém seja soberbo, ninguém se ostente, ninguém seja orgulhoso. Agora, quais são as marcas de alguém que foi totalmente regenerado pelo Espírito Santo de Deus? Se eu sou transformado, quais são essas marcas? E se você é transformado, que marcas você tem? Porque a vida cristã não é somente comportamental. A vida cristã é somente algo de bom comportamento. É bem possível você ter um bom comportamento, você ser um cristão correto, ser um cristão honesto. Enquanto você ser honesto, o seu coração tem um desejo por poder, um desejo por fama, um desejo por reconhecimento. Ou seja, por trás do bom comportamento, pode estar escondidas todas as mazelas, né, do coração não regenerado do ser humano. Por que o ser humano se sente substituível? Né? Por que o ser humano se sente muito importante? Por que você se considera você melhor? Por que você se considera melhor do que os outros? Por que você acredita que os outros não são tão importantes? O ser humano, naturalmente, ele é uma pessoa arrogante. O ser humano, sem intervenção do Espírito Santo, acredita fielmente que o mundo gira em torno dele e que todos, não importa o que faça, o que pense, mas todos, de uma maneira, devem agradá-lo. Então, você vai ouvir, né? Inclusive nós, que ouvimos o verdadeiro Evangelho, podemos de alguma forma nos sentirmos mais importantes do que os outros, podemos nos sentirmos, né, melhores do que os outros. Na nossa cultura, muitos acreditam que o ser humano tem uma baixa autoestima. Por que pensam assim? Por que as pessoas nos nossos dias pensam que o ser humano tem uma baixa autoestima? Porque não são guiados pela Bíblia. E por não serem guiados pela Bíblia, acreditam que tudo que o ser humano precisa é ser agradecido, ou melhor, ser agraciado. Acredito que o ser humano precisa se sentir bem. O ser humano, como ele não busca entendimento bíblico, ele acha que o mais importante é ele ser bem-sucedido, é somente ele se sentir bem. Vai para cá. Por isso, os cristãos dos nossos dias hoje não gostam de ouvir falar sobre o inferno, sobre a ira de Deus, sobre o pecado. Por que não gostam de ouvir? Porque isso vai acabar com a autoestima deles. Né? E dizem, estou cansado de ouvir coisas que me colocam para baixo. Ou seja, acredito que a baixa autoestima gera mau comportamento, e gerando mau comportamento, não posso ouvir palavras que me joguem para baixo. Né? Me joguem para baixo. A pessoa está mergulhada no álcool. Né? No álcool. As pessoas dizem, tem uma baixa autoestima. Coitadinho dele, tem uma baixa autoestima. Então a pessoa tinha casa, tinha família, tinha emprego. Né? E agora? Agora está morando na rua. As pessoas dizem, tem uma baixa autoestima. A verdade é que não tem a ver com baixa autoestima. O que acontece, a razão do ser humano estar nessa condição é somente a expressão da maldade humana. A expressão do pecado do coração humano. Essa palavra soberba, que o apóstolo Paulo diz, no soberbez, vai expressar o ego do coração humano. Para que você possa entender. Soberba significa um ego inchado, um ego inflamado, um ego de tamanho inadequado, que você possa ter melhor. Pense num balão cheio de ar, assim é o nosso ego. Pense no corpo humano inchado, fora do tamanho natural.
Essa é a condição natural do ego humano. Você já martelou seu dedo, né? Dói, fica inchado. Essa é a condição do ego humano. Por quê? Porque o ego humano, ele é dolorido, ele é inchado, inflamado. Como eu falei, o ego humano, ele é como um balão cheio de ar. Um balão cheio de ar. Quando você seca o balão, não tem nada. É somente ar. Então, o ser humano se auto-engrandecido, ele se auto-inflama, se auto-engrandece. Ou seja, o ser humano com o ego inflado, ele vai tentar construir sua identidade fora de Deus. E a soberba é a ilusão de você achar que é totalmente capaz de seguir o rumo da sua vida sem Deus. É a soberba, é o ego humano que diz, eu não preciso de Deus. Eu sou soberano sobre as minhas vontades, sou soberano sobre os meus desejos, sobre aquilo que eu quero. Interessante, vai para cá, que você se lembra do seu corpo, algumas partes do seu corpo, quando dói. Né? Ninguém lembra de coluna, eu passo o dia pensando na coluna até quando começar a doer. Né? Ninguém passa o dia pensando no joelho, até o joelho começar a doer. Assim é o ego humano. O ego humano dói. Por que ele dói? Porque tem algo errado. Algo está fora do eixo. Então, o ego humano sempre vai tentar chamar a atenção para si mesmo. E você vai dizer, com o ego inchado, inflamado, olha como estão me olhando. Olha como estão me tratando. O que as pessoas estão pensando de mim? Né? O ego inflamado, inchado. O ego sempre chama atenção para si mesmo. Na verdade, quanto mais fútil, maior vai ser o seu ego. É muito comum você ouvir falar, essas pessoas feriram meus sentimentos. Não feriram, porque sentimento não se pode ferir. É o ego humano. Alguém feriu o teu ego, agora você está triste, está dolorido o seu ego. Porque o ego humano, ele vai sempre se comparar com o outro. Sempre se comparar com o outro. Se não faltar energia, vamos continuar. O ego humano faz a pessoa está fazendo o seu emprego, até descobrir que aquela pessoa com a mesma função recebe mais do que ele. E aquele emprego que era tudo para ele, agora já não presta mais. Por quê? Ele recebe mais, não pode receber mais do que eu. É o ego humano. O ego humano não se contenta somente com aquilo que recebe. Porque você precisa receber mais do que o outro. Você precisa receber mais dinheiro do que o outro. Então, no ego humano, a pessoa não se orgulha só por causa do dinheiro. A pessoa se orgulha não somente pela sua inteligência, pela sua beleza. Na verdade, o ego humano, quando é que aparece a soberba humana? Quando você é mais bonito do que o outro, você tem mais dinheiro do que o outro, você é mais inteligente do que o outro, aí aparece a soberba humana, que é o ego. E isso vai construir, então, a sua identidade. Não é somente o prazer que o ser humano tem de ter ou de ser. Eu preciso ser mais do que você, eu preciso ter mais do que ele, do que ela. Se alguém tem um celular, se alguém tem um celular igual ao meu celular não presta mais. Né? Enquanto ninguém tinha, era perfeito. Agora todos têm igual. As pessoas querem um carro que ninguém tem. Por quê? Para se compararem. O prazer não está na aquisição. O prazer está na comparação. Ou seja, o ego destrói o contentamento de que eu possuo somente o necessário. Por que você não quer possuir somente o necessário? Por causa do teu ego. Você quer ter mais do que seu irmão, do que seu amigo, do que seu namorado. Enfim. Né? Então o povo da igreja de Corinto estava se comparando uns com os outros. Eu sou mais amigo de Paulo, sou mais amigo de Pedro, sou mais amigo de Apolo. Né? Aí para cá. Mas o evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho, transforma tudo. O evangelho transforma o teu ego, totalmente carnal, em algo totalmente diferente. Meu livro Timóteo,
1,15. Timóteo é fácil de achar. Depois dos esses, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, você vai achar Timóteo. Timóteo 1,15. Depois dos esses, aí tudinho. Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo 1,15. Aleluia. Todos encontraram Timóteo 1,15? Amém? Diz assim, Timóteo 1,15. Fiel a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se hoje muitas pessoas ouvissem do apóstolo Paulo essas palavras, eu sou o pior dos pecadores, o principal pecador, que as pessoas diriam, tem uma baixa autoestima. Né? A autoestima de Paulo está baixa, coitado de Paulo. Agora, qual o segredo de Paulo? O que Paulo fazia e pensava para ser totalmente diferente do mundo hoje? Vai para cá. O segredo de Paulo não é pensar em si como se fosse mais do que o outro, não é pensar somente em si como se fosse menos do que o outro, é pensar menos em si mesmo. Mais uma vez. O segredo de Paulo não é pensar em si como se fosse mais, não é pensar em si como se fosse menos, mas é pensar menos, né, em si mesmo. Mas, na verdade, nosso ego não faz que eu pense pouco de mim. Né? Nós não queremos pensar pouco de nós. Na verdade, nós somos normalmente o mais importante de todos os seres humanos. Né? Então, você precisa ter o ego satisfeito, não um ego inflado. Né? Mas os crentes de hoje vão dizer o quê? Não fale de inferno. Não gosto de que fale de inferno. Não gosto de falar. Não gosto nem de ouvir que eu sou um miserável pecador. Não fale que meus atos de justiça são como trapos imundos. Não fale que mim mesmo não é nada de bom. Por quê? Porque senão eu vou ficar triste. Eu quero ser agraciado. Foi por isso que o povo de Israel fez o bezerro de ouro. Por quê? Eles queriam um Deus calado. Um Deus que não falasse sobre o seu pecado, sobre a sua idolatria. Então o povo preferia um Deus que os fizesse sorrir, que os fizesse festejar. Então o ser humano naturalmente quer que tudo gira em torno dele. Entrei na igreja, não falou comigo, acabou com o meu culto. Né? Meu culto acabou. Então o ser humano naturalmente acredita que todo mundo, todas as pessoas do mundo, tudo gira em torno dele. Esse vídeo que tem aqui foi para mim. Né? Essa frase foi para mim. Naturalmente, as pessoas irão dizer, né? Não diga que o ser humano é um pecador terrível. Diga que o ser humano é bom. Falhou, né? Mas é abaixo da autoestima dele, vai ficar bom. Você vem para cá. E era bom, né? Mas foi um ambiente que ele nasceu, a criação. Não foi a criação. A Bíblia diz que é do coração humano, flui a maldade humana, é do coração. Não foi da criação, é do coração. Então, nós somos muito enganados com o que nós pensamos, com o que nós desejamos, com o que nós queremos. Então, o ego humano procura um senso de valor. Preciso ser valorizado, preciso ser engrandecido. Eu preciso ser reconhecido em meus afazeres. Então, o ser humano, o que ele quer é sentir especial. O que o ser humano normalmente quer é ser aplaudido. Por quê? Porque ele acha que ele é maravilhoso. Marcos 10, 45. Livro de Marcos. 10, 45. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Isso é totalmente diferente, contrário à nossa geração. Já que todo ser humano, naturalmente, acredita que os homens precisam fazer alguma coisa para o servir. Eu preciso ser servido, preciso ser reconhecido, para que as pessoas me vejam. Então, as pessoas ficam magoadas porque não me serviu. A igreja não me serviu, não como eu queria. As pessoas na minha casa não me serviram, a família não me ajudou, né? não me serviram, a igreja não me serviu como eu queria, Deus não me serviu. Ou seja, eles acreditam fielmente que estão falhando com Ele porque não serviram. Não serviram. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então essa, Jesus foi obediente à morte de cruz, é uma ótima notícia para todos nós. Por quê? Seremos esmagados eternamente pelo peso da nossa culpa. Então, por que eu devo ser soberbo? Por que eu devo ser melhor do que o outro, me achar melhor do que o outro? Nós somos falhos, temos uma vida breve, somos dignos de inferno, somos pecadores, dignos de ira de Deus. Então não temos porquê ter o ego inflado. Porque a salvação não depende do meu trabalho. A salvação depende do que eu faço. A salvação é inteiramente dependente da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. De Efésios 2, versículo 8 e 9. Versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas não é de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, para cá, a salvação não é pelo que você faz, é obra do Espírito Santo de Deus. Então Deus nos abençoou com uma salvação gloriosa. Jesus obedeceu, se submeteu, se reduziu a servo, morreu. Então agora, você e eu, não temos razão para sermos soberbos, e nem vivermos para nós mesmos. Mateus 2, vamos ali, Mateus. Deixa aberto o livro de Mateus. Mateus 2. Vamos ler do 1 ao 8. Mas deixa aberto o livro de Mateus. Vamos estudar um pouco o livro de Mateus hoje. Estão com frio? Alguém da igreja está com frio? Hã? Não? Então não. Eu estou com calor. Então não está com frio não. 2:1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia de Herodes, diz que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: onde está recém-nascido o rei dos judeus? Que vimos a sua estrela do Oriente, vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, que está no livro de Malaquias, né, isso aqui. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor que as principais de Judá, porque de ti será o guia que é de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles uma precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E vindo a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me,
para que eu também possa ir adorá-lo. Vem para cá. Deixa aberto o vídeo de Mateus 2. Para cá. Então, Herodes fingiu que ia adorar Jesus, né, verso 8. O que aconteceu? Vem para cá. Herodes estava com medo. O grande Herodes estava com medo. Porque aqueles magos falaram que no presente é o rei dos judeus. Só que Herodes era o rei dos judeus. E ele não queria um rival para o seu trono. Mateus 2:3. Vamos lá. Batizar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o Herodes, e com ele todo Jerusalém. Ou seja, Herodes ficou em pânico. Sua supremacia, o seu poderio agora estava em perigo. Você conhece a história de Herodes? Herodes não era necessariamente de Israel, era de Edom, cidade lá próxima de Israel, de Jerusalém, perdão. Seu pai chamava Antípato, né? Era um grande, poderoso homem, tinha feito favores a Roma, e Roma favoreceu a sua família, deu para Herodes, então, o direito de governar sobre a Judéia, que a Judéia estava sob o domínio do Império Romano. Herodes fazia qualquer coisa para ganhar os favores de Roma. Herodes fazia qualquer coisa para ganhar os poderes de Roma. Em troca, o Império Romano dava para Herodes poder e o exército. Só que Herodes entrou em pânico ao falar do nascimento do rei dos judeus, que era Jesus. Herodes se sentiu ameaçado. Vai para cá. Agora, Jesus recém-nascido, Herodes já era um homem, um rei velho. Então Herodes se sentiu ameaçado por um recém-nascido. E Herodes era implacável na sua perseguição às pessoas. Por isso que o Império Romano gostava de Herodes. Herodes tirava altos impostos do povo hebreu, do povo de Israel. Herodes tinha 10 esposas, tinha 12 filhos, olha para cá, 12 filhos. Uma de suas esposas, Mariane, tinha um irmão, né, Aristóbulo. Esse Aristóbulo era sumo sacerdote. E Herodes ficou enciumado, porque as pessoas começaram a gostar dele. O que Herodes fez? Mandou matar Aristóbulo. Depois mandou matar sua esposa Mariane, né, porque ele ficou com medo que ela viesse tomar o seu trono. Depois, o Herodes, né, ele mandou matar seus filhos, tinha 12, mandou matar os seus filhos legítimos, porque ele achou que seus filhos iam lhe tirar o trono. Então Herodes tinha medo que qualquer pessoa viesse tomar o seu trono e começasse o seu reino. E 5 dias antes de morrer, você sabe essa história, Herodes mandou matar as pessoas que viriam a tomar o seu trono, as pessoas que queriam ficar no lugar dele no trono. Herodes mandou matar todos eles, imagine, todos morreram, descendentes de Herodes. Por quê? Herodes queria que as pessoas ficassem tristes na sua morte. Não queria que ninguém ficasse feliz, todos tristes. Então Herodes mandou matar muitas pessoas. Mas Herodes ficou furioso quando descobriu que os reis magos o enganaram, os magos. Por causa disso, mandou matar todos os meninos que haviam em Belém de 2 anos para baixo. Mateus 2, 16 a 18. Mateus 2, 16 a 18. Vendo-os iludidos pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual precisam se informar os magos. Versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Versículo 18. Ouviu-se o clamor de Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chamando por seus filhos, inconsolável, porque não existem mais. Então Herodes mandou matar todas as crianças, dos anos para baixo. Em seu esforço para matar Jesus, então Herodes matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Você conhece a história? Por que não matou? Que José e Maria, que eram os pais de Jesus, foram para o Egito, você conhece a história? Mas não é de Herodes que eu quero falar essa noite, né? Herodes já morreu,
já não vive mais. Muitas pessoas hoje têm o mesmo comportamento do Herodes. Ou seja, não vou permitir que Jesus interfira na minha vida, na minha carreira, na minha posição. Não vou permitir que Jesus interfira na minha ambição. Não vou permitir que Jesus interfira nos meus planos, meus projetos, meus anseios. Não vou permitir. Eu quero Jesus, mas não pode tocar nisso. Nisso não. Eu quero Jesus, mas nisso aí não pode tocar jamais. E como Herodes, estão dispostos a qualquer coisa, menos que Jesus seja o rei de suas vidas, seja soberano sobre as suas vidas. Eu até quero que Jesus dê meu emprego, né? As pessoas dizem isso. Eu até quero que Jesus me dê um emprego. Eu até quero que Jesus aumente meu salário. Eu até quero que Jesus me cure. Eu até quero que Jesus transforme meu casamento. Mas, rei não. Soberano sobre a minha vida não. Soberano não. Então, nossa geração, como Herodes, vê Jesus como uma ameaça. Tanta verdade, olha para cá. As pessoas não se importam de estar no culto como esse, não se importam. Não se importam de clamar a Deus, principalmente quando estão angustiadas, quando estão tristes, estão sofrendo. Até aceitam que Jesus seja seu curador, né? Seu amigo, mas que não venham insistir com esse negócio de rei sobre minha vida, sobre a soberania de Deus sobre minha vida. Não querem, não aceitam. Que esse Jesus não insista em ser rei, governar minha vida. Eu tenho um estilo de vida. Que esse Jesus se encaixe no meu estilo de vida. Por isso que no dia de hoje, tem evangelho para jovem, evangelho para casal, evangelho para solteiro, evangelho para jovem, tem DJ, tem música, tem som, né? Som mais alto. Por quê? Porque não pode ameaçar meu estilo de vida. O estilo de vida tem que ser ameaçado. Então, o evangelho não pode ameaçar a minha carreira, meu trabalho. E como Herodes, Jesus não pode ocupar o trono sobre a minha vida e meus desejos. O que dizem, eu penso? Eu governo a minha vida. Não gosto de pregação contra o meu pecado. Fico em pânico, como Herodes ficou. E muitos que ficam em pânico, porque imaginam não ter o trono de suas vidas. É o ego humano, onde precisa ter somente eu, o poder sobre todas as coisas. Vem para cá. E como Herodes, temos que matar Jesus. A questão é, por que temos que matar Jesus? Por que você mata Jesus? Tem que você entender. Para proteger essa prioridade. Que é prioridade para você, você vai proteger. Você mata Jesus para proteger a sua propriedade, a sua prioridade. Jesus pode até ser meu amigo, Jesus pode até ser meu ajudador, Jesus pode até ser meu curador, mas Jesus não vai governar a minha vida. Eu não aceito que Deus soberano. Como vai ficar meu ego? Como vai ficar meu desejo? Se Deus me tirar isso. Lucas 19:14. Deixa aberto, se possível. Marcos e Mateus aí. Vamos para Lucas agora, para a gente volta para Mateus. Mateus 19:14. Perdão, Lucas. Lucas 19:14. Lucas 19:14. Lucas 19:14. 14. 19:14. Lucas 9:14. Mas os meus cidadãos, os seus cidadãos, odiavam, enviaram após ele, dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Não queremos que Jesus reine sobre nós. Essa frase é que muitos hoje falam: não quero que Jesus reine sobre a minha vida. Não quero que ele reine.
Como Herodes, muitos não aceitam a soberania de Deus. Como não aceitam a soberania de Deus, o evangelho é somente de autoajuda. Se não me ajudar, não serve. Deus não serve mais. Muitos de nós, aqui essa noite, são como Herodes. Rei não. Rei não. Vontade dele soberana não. Não aceito. Jesus não vai tomar o trono da minha vida. Mateus 2. De novo. Quatro a 6. Mateus 2, versículo 4 a 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo Israel. Olha para cá. Então, eles perguntam, onde vai nascer? Onde vai nascer o rei? Ele responde, vai nascer em Belém. Todos sabiam onde Jesus ia nascer. Todos sabiam. Mas nenhum deles se preocupou em ir lá. Eles sabiam onde Jesus ia nascer, mas ninguém foi. Sabiam onde Jesus ia nascer? Não se importavam. Não se importaram. Por quê? Esse Messias que viria, eles que sabiam, não era importante. Não era importante. Muitos, nós, da igreja, no dia de hoje, são como Herodes. Eu não quero que Deus governe a minha vida. Eu vou ser tão mundano como quem não ouve o evangelho, o trono é meu. E muitos também são como esses principais sacerdotes e escribas. Acredito que não preciso de um Salvador tanto assim, né? Não preciso tanto assim. Eles eram soberbos, os escribas e fariseus, achavam que não precisavam de um Salvador, precisavam de Cristo. Jesus não encontrava nele satisfação, e eles não encontravam em Jesus também satisfação. Então o Messias, para eles, era algo que não era importante, não os atraía. Como eu falei, o problema de Herodes era o trono, o problema dos principais sacerdotes, dos escribas, era a indiferença. A igreja nos nossos dias hoje, muitos de nós, somos também muito indiferentes a Jesus. Né? Sabemos o fato, como eles, todos nós sabemos da nossa brevidade de vida, sabemos que a vida é frágil, a vida é passageira, mas, como estamos com egos muito inchados, não ligamos. Né? Não ligamos tanto assim. Somos cheios de soberba, muito culpados para estar no culto. Né? Não preciso de Jesus tanto assim. Quero viver longe, né? Quero viver longe de Deus quanto mais eu puder, mas sou crente. Vive longe dos seus pecados, vive longe dos seus prazeres. Não dá para viver longe do pecado. Eu gosto de Deus, gosto, mas não tem tanto assim, né? Na verdade, Deus tem mais que me salvar. O que será do céu sem mim? Né? O que será do céu? Lamentações 1:12. Depois de Jeremias, Lamentações. Antigo Testamento. Lamentações 1:12. Isaías, Jeremias, Lamentações 1:12. Diz assim 1:12, versículo 12. Não vos comove isso, que todos passais pelo caminho, considerai e vede, se há dor igual a minha, que veio sobre mim, porque o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Não vos comove isso? Para cá.
Como podemos ser diferentes a Jesus? Né? Como podemos? Sabemos sobre Deus, sabemos do poder de Deus, soberania de Deus, sabemos sobre o inferno, ira de Deus, pecado, arrependimento, mas somos indiferentes sobre isso. E a indiferença, infelizmente, é um pecado que muitos de nós temos essa noite. Herodes diz, o trono não, sacerdotes e escribas. Jesus é muito trabalho. Vou sair daqui para ir em Belém? Não, muito longe, não vou. Essa é a tragédia dos crentes nos nossos dias. Essa é a tragédia dos crentes nos nossos dias. A indiferença com Jesus, a indiferença com Cristo. Os que dizem crentes no dia de hoje, levam uma vida quase totalmente mundana, são avarentos, egoístas, mesquinhos, não ajudam, não cooperam, são pornográficos, mentirosos, adúlteros, traidores, caluniadores, cobiçosos, fornicadores. Somos crentes. Né? Por onde nós andamos normalmente pelas ruas, né? Você não vê, num bate-papo informal, você não vê pessoas tão interessadas assim em Jesus Cristo. Na verdade, são totalmente indiferentes a Jesus. Como hoje, ouvimos sermões, não os heréticos, mas os sermões sobre Jesus, e mesmo assim somos indiferentes. Jesus nasceu em Belém, né? Foi para Nazaré. Lá vão dizer, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Jesus cresceu em Belém, para cá. Jesus cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, foi para Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré. Pessoas disseram, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Lucas 4, vamos lá, Lucas 4, 16, de novo. 4,16, de novo Lucas. Vamos ler 4, versículo 16, até o 22, depois o 28 e o 30. 4, 16 a 22. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele nasceu em Belém, foi para Nazaré. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e veio para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos, e apregoar o aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Versículo 22. Todos davam testemunho, se maravilhavam das palavras da graça que saíam dos seus lábios. Porquanto lhe perguntavam: não é esse filho de José? Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo as coisas, chinchando de ira, levantando-se, expulsaram da cidade, o levaram até ao cume do monte, sobre o qual estava edificado lá para lá, precipitaram para baixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vai para cá. As pessoas agora, onde Jesus nasceu, ouviram pela primeira vez que Jesus era o Messias. Jesus falou: eu sou o Messias. Se você for ler, o que eles disseram? Tu é o Messias? Então faz o milagre que você fez em Cafarnaum. Essas pessoas conheceram Jesus, conheciam os pais de Jesus. Jesus cresceu em Nazaré. Então as pessoas que conheciam Jesus, agora queriam matá-lo, queriam expulsar da cidade dele. Para cá. Qual o problema deles?
Eles queriam matar Jesus. Estão familiarizados. Nós também estamos familiarizados. Escutamos tanto sobre abandonar o pecado, escutamos muito sobre Deus irado, que Deus condena pecador não arrependido ao inferno. Ouvimos isso tantas vezes, mas já estamos familiarizados, né? Isso já não mexe mais tanto assim com a gente. E muitos de nós até reclamam, né? Esse tipo de pregação de novo, esse tipo de pregação de novo. Essa é uma maneira triste de viver o Evangelho. Como Herodes, nós queremos viver uma vida onde Deus não é o rei, não é o Senhor. Como sacerdotes, os escribas, você pode ser indiferente a Deus, para as coisas de Deus. Você não se move mais para nada de respeito de Deus, não se move mais. Ou talvez você despreze Deus, porque você está familiarizado com a palavra de Deus. Esse é o mundo que vivemos. Essa é a maneira que muitos de nós nos comportamos. Não queremos que Deus esteja esperando. Não queremos. Estamos familiarizados com Cristo. Não queremos nos esforçar para aprender sobre Jesus. Vivemos então com soberba, com ego inflado. Então, o ser humano naturalmente não quer Deus. Naturalmente o ser humano não quer Cristo. Dão várias desculpas para não estar na igreja. Dão várias desculpas para não estar no envolvimento. Desculpa para não participar do pequeno grupo. Desculpa para não vir para a igreja. Desculpa para ler a Bíblia. Desculpa para orar. Cheio de desculpas. Porque nós temos muitas desculpas para dar. Enganamos pastor, enganamos pastora, enganamos marido, esposa, filho. O que nós não enganamos é Deus. O problema disso é Deus que vai nos julgar. É Deus. Então você pode ver com soberba, você pode ver com ego inflado. Porque isso não vai te levar a nada. Por que você é melhor do que o outro? Lembra que o povo falou? Eu andei com Paulo, andei com Apolo, andei com Pedro. Não é isso que salva ninguém. Precisamos ser transformados por Deus. Que Deus nos perdoe, que Deus nos transforme. Que Deus mude essa condição terrível que todos nós temos. De queremos ser mais do que os outros, mais do que os outros, mais importante do que os outros. Achamos que o mundo gira em torno de nós. Como eu falei, as pessoas são familiarizadas. Então, abandone seu pecado. Eu já ouvi isso muitas vezes. Abandone seu pecado. Deus está irado. Você já ouviu isso muitas vezes. Abandone seu pecado. Deus está irado. E Deus condena pessoas não arrependidas ao inferno. Você já ouviu isso também muitas vezes. Mas que mudança isso trouxe para você? Nenhuma. Como pode? Como Herodes, como pode? Herodes matou 12 filhos. Como pode? Como pode você ouvir Cristo e não querer saber de Cristo? Por que você não quer saber sobre Jesus? Eu conto para você, é só entretenimento. Muitos, infelizmente, estão aqui na igreja hoje para aprender sobre Jesus. Então, por quê? Então, como eu falei, que Deus nos perdoe, que Deus nos transforme, que Deus nos capacite, que Deus transforme nosso coração, nos transforme, como eu falo sempre, de dentro para fora, que você reduza o seu ego, que você desinche o seu ego, não se ache melhor do que ninguém, não se ache melhor do que ninguém, superior do que o outro, não. Somos todos dependentes da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Amém? Glória a Deus.